Howdy! Como estão todos hoje? Here is Teacher Cláudia Borges, professora Cláudia Borges. E vamos agora conferir nosso conteúdo de hoje. Então, esta é a aula 16, objeto de conhecimento, pronomes do caso reto e oblíquo. O detalhamento, diferença entre o sujeito e objeto em uma frase. Pronomes distintos em inglês. Então, pay attention and let's go! Bem, o assunto da nossa aula é Object Pronouns. Observe aqui essas frases, ó. I love you. Do you like them? They listen to him. Let's go for it. Então, todas essas frases apresentam o assunto da nossa aula de hoje, que é Object Pronouns, né? Pronomes com função de objeto. Então, como é que funciona isso? Nós vamos ver quais são esses pronomes, onde que eu devo usá-los na frase. Vocês já observaram, né, que a maioria deles está lá no final da frase, né? You, them, him, it. Mas a gente vai ver direitinho onde que a gente vai utilizar eles dentro de uma frase. E para a gente iniciar, eu gostaria que vocês acompanhassem aqui algumas frases a respeito de uma personagem nossa. Vamos acompanhar comigo. Então, aí vocês têm a nossa personagem, Victoria, não é? Então, ela que vai começar a apresentar aí os nossos pronomes. E a frase diz o seguinte, ó, a primeira ali ao ladinho da nossa personagem. I know Victoria. I know Victoria. I know é eu conheço. Eu conheço quem? A Victoria. E observe ali as frases a respeito dela. I know her. I know her. I know her. Potira and Sammy like her. Potira and Sammy like her. Solomon called her. Solomon called her. The teacher talks to her. The teacher talks to her. Observe esta palavra her, está em destaque aí nas frases. Por quê? Porque eu estou falando da Victoria, certo? E quem é que está praticando a ação aí? Todas as pessoas ali no comecinho da frase. I know her, eu a conheço. Potira and Sammy like her. Quem é que está praticando a ação? A Potira e o Sammy. Eles que gostam de quem? Da Victoria, like her. Solomon called her. O Solomon chamou quem? Chamou a Victoria. A chamou, chamou-a. The teacher talks to her. O professor conversa com ela, não é? Conversa com a Victoria. Então, observem que todas essas palavras aí, que a palavrinha her está ali no final, elas substituem quem? Substituem o nome Victoria. Ou seja, esse her é um exemplo de object pronoun. É um pronome com função de objeto. Right? E vamos continuar para ver um pouquinho mais sobre estes pronomes. Bom, em português, os object pronouns são chamados pronomes oblíquos, certo? Com certeza você já deve ter passado por esse assunto, então já fica mais fácil de você entender a língua inglesa também, right? Então, para que são utilizados esses object pronouns? Eles são usados para substituir o nome de alguém, no caso ali foi da Victoria, não é? Ou de uma coisa em uma frase. Então, eles são utilizados para substituir esse nome. O que substituiu o nome Victoria? Foi a palavra her. Foi o object pronoun her. Eles têm a função de quê? De objeto direto ou indireto. Já que eles não funcionam como sujeito, então eles têm essa função na frase, tá? De objeto direto ou objeto indireto. E eles são posicionados sempre aonde? Após o verbo.
Então, por isso que vocês sempre viram lá no começo das minhas frases, nas frases a respeito da Victoria, a palavra her estava lá no final, né? Depois de quem? Sempre após o verbo principal da frase. Lembrem-se que em uma frase eu sempre tenho um sujeito e um objeto, né? Nesse caso, nós estamos falando de objeto com função de quê, né? De pronome, ok? Então, eu estou substituindo o nome de uma pessoa, right? Vamos ver um pouquinho mais sobre os objective pronouns. Então, aqui no caso, olha, vamos relembrar as frases sobre a Victoria. I know Victoria. Eu conheço a Victoria, né? I know her. Eu a conheço. Mas quem que está aí com função de sujeito? É o eu, certo? Eu a conheço. Então, esse her está substituindo Victoria. A mesma ideia aqui, ó. Potir and Sammy like her. Potir and Sammy gostam de quem? Her. Victoria. Solomon called her. Solomon chamou quem? Chamou a Victoria, chamou her, certo? The teacher talks to her. O professor conversa com ela, a Victoria. Aí você pergunta, teacher, mas eu não posso colocar um she aqui, não? Não, por quê? Porque o pronome pessoal she, ele funciona como sujeito. E onde que ele vai ficar numa frase? Sempre lá no comecinho, antes do verbo. Então, como a gente está falando de objeto, o objeto sempre vem logo após o verbo. Tudo bem? E por isso que a gente está falando de pronomes com função de objeto. Então, estou colocando aqui a substituição do nome Victoria por um object pronoun, que no caso é a palavra her. Tudo bem? Então, vamos ver um pouquinho mais agora dos pronomes, né, que fazem relação com os pronomes que têm função de sujeito. Observe comigo. Então, estamos falando do singular, certo? Colocamos aqui duas colunas para que vocês possam observar a correspondência entre os pronomes com função de sujeito e os pronomes com função de objeto, certo? Para que vocês possam lembrar com mais facilidade. Vocês já viram que nós temos pronomes com função de sujeito, não é verdade? Nós temos eu, nós temos you, que é você, nós temos o he, que é ele, she, que é ela, e o it, ele e ela. Então, para cada um desses pronomes, né, com função de sujeito, nós temos também um pronome com função de quê? Com função de objeto, certo? Que está aqui nessa tabela ao lado, nessa coluna. Vamos ver o primeiro aqui? O primeiro pronome que tem função de objeto, né, que corresponde a eu, é esse aqui, ó, me, ok? Me. Qual a tradução de me? Pode ser me ou mim, né? Ele me ama, certo? Ele ama a mim, ok? Então, ele me ama. Então, esse me em inglês, você vai usar esta palavra aqui, ó, me. O próximo, né? Próximo pronome com função de objeto, né, que corresponde ao sujeito you, é a mesma palavra que é you, tá bom? Certo? Então, qual é o significado desse you quando você for traduzir? Tem lhe, o, a, te, ti, a você. Então, por exemplo, I love you. Quem é que está amando? Eu, não é? Eu estou amando você. Então, esse you que você vai utilizar é esse aqui. Tudo bem? Próximo pronome, né, que corresponde ao sujeito ele, é o him, him, him. Qual o significado desse him? Lhe, o, a ele, né? Ele ou a ele, tudo bem? Então, a palavra him, him é o pronome com função de objeto que corresponde ao pronome ele, né? Outro, né, pronome que corresponde ao pronome ela, né, o sujeito ela, o she, é a palavra her, que vocês viram lá sobre a Victoria, não é? Her, her. Qual é o significado de her? Lhe, a, ela ou a ela, né? Tudo bem? E o último pronome com função de objeto, que corresponde a esse pronome aqui, o it, né, com função de sujeito it, é a mesma palavra, né, lá do sujeito.
pronome com função de sujeito, que é o it. O significado é lhe ou a. Tudo bem? Então, quando ele aparecer logo depois do verbo, ele tem esses significados, né? Com função de objeto. Lhe ou a. Então, quais são os objetos, né? Os pronomes com função de objeto que nós temos aqui? Me, que corresponde a eu, não é? Pronome eu. You, que corresponde ao pronome você, né? Him, que corresponde ao pronome com sujeito, né? Com função de pronome com função de sujeito, ele é o him. Her, que corresponde ao she, né? Que é o subject pronoun. E o it, né? Ele escreve da mesma forma que o it também, com função de sujeito, certo? Mas lembrando que todos esses aqui a gente vai utilizar sempre logo após o verbo, ok? Então, essa é a localização deles. Após o verbo, eles têm função de pronomes, né? Pronomes, mas funcionando como objeto e não como sujeito. Tudo bem? Vamos ver mais alguns exemplos aqui junto comigo? Então, olha só, nós temos aqui a imagem do Lucas e a frase a respeito dele, né? That is Lucas. That is Lucas. Observe algumas frases aqui que estão falando sobre o Lucas, ó. Carla sings to. Carla canta para ele, né? Como é que será esse ele aqui? No caso, estou falando do Lucas, não é? Mas lembrem-se que a Carla é o sujeito da frase, né? Então, o Lucas vai funcionar como objeto, não é isso? She plays with. Ela brinca ou ela joga com ele. Como é que é esse ele? E we listen to. Nós escutamos ele, né? O Lucas. Então, para todos esses espaços aqui, qual é o pronome que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o he ou o him? Observe. Então, o pronome, não é, com função de objeto que eu vou utilizar aqui para me referir a Lucas é o him. Lembrando que nós estamos falando dos pronomes com função de objeto. Eles vão sempre vir após o verbo. Ó, o verbo sing, verbo play, verbo listen. Tudo bem? Então, se eu estou falando do Lucas, ele não é o sujeito da frase. Então, ele está funcionando como o quê? Está funcionando como objeto. Então, eu vou utilizar o pronome com função de objeto para falar sobre ele, que no caso é him, né? Quando eu me refiro a rapazes, aos meninos, a homens, né? Vou falar o him. Carla sings to him, she plays with him, we listen to him. Right? Vamos exercitar um pouquinho mais, acompanhem comigo. Agora, estamos ainda falando dos object pronouns com função, né, singular. Aqueles que nós vimos naquela tabela, certo? Quais são os que nós vimos? Nós vimos o me, you, him, her e o it. Vamos ver aqui nossa frase. I love carrot cake. I love. Eu amo. Quem é que está amando aí? Quem é que está fazendo a ação dessa frase? Eu, né? Eu amo. Carrot cake. Eu amo, adoro bolo de cenoura. Então, qual é a palavra que vai substituir, vai ficar com função de objeto para substituir carrot cake? Me, you, him, her ou it? Acompanhe. Então, eu vou utilizar o it. I love it. I love the carrot cake. Então, o it é utilizado para me referir às coisas, objetos ou animais. Certo? Her eu vou utilizar para quem? Para meninas, mulheres. Him, meninos, homens, certo? O you lá na frente, você, e o me para se referir a mim, right? Lembrando disso tudo, vamos ver mais um exemplo? Hey, Danny, Pat wants to talk to... Ei, Dani, a Pat wants, ela quer conversar com você, né? Então, como é que seria esse você aí? Qual desses pronomes com função de objeto eu vou utilizar? Me, you, him, her ou it? Acompanhe. Então, you, né? Eu estou me direcionando diretamente aqui com a
Pet, não é? Tô falando direto com ela. Olha, Pet, Dani, perdão, né? A Pet quer falar com você. Então, como é que é esse você, né? Com função de objeto. É a mesma palavra, né? Com função de sujeito, que é o you, tudo bem? Mas lembrando, sempre vem depois do verbo principal, right? Vamos ver mais um. Ainda estamos falando do singular, não é? Qual que eu vou utilizar aqui? Me, you, him, her ou it? We listened to Caio at his wonderful audition, né? Nós escutamos quem? Nós escutamos o Caio na sua audição, né? Maravilhosa audição. Então, we listen to, nós escutamos ele. Como é que é esse ele aí? Qual desses pronomes com função de objeto eu vou substituir o nome Caio? Me, you, him, her ou it? Qual que eu vou encaixar aqui direitinho? Vamos ver então. Him. Então, o pronome com função, né, de objeto que se refere a ele, menino, homem, né, no caso aqui é o Caio, é a palavra him, né? Nós escutamos ele, nós o escutamos, certo? Então, esses foram, né, os pronomes com função de objeto na forma do singular, né? Me, you, him, her e o it. Assim como nós temos do singular, nós temos também do pronomes do plural. Acompanhem comigo. Vamos ver agora o plural, certo? Novamente, colocamos aqui para vocês relembrarem os pronomes com função de sujeito, não é? Vocês já conhecem. No caso, nós temos we, que é nós, you, pode ser você ou vocês, no caso é plural, né? Então é vocês. E they, eles ou elas. Então, esses aqui têm função de sujeito. E onde que eles vão aparecer? Logo antes do verbo. Eles têm função de sujeito, ou seja, eles praticam a ação, tudo bem? Agora, nesta coluna aqui, nós vamos ver os pronomes que se referem a esses aqui, não é? Só que com função de objeto. Então, qual é o primeiro aqui que se refere a nós, né? Com função de objeto? É a palavra as. 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 As, né? Nos, ok? Ele nos convocou, ok? Então, esse as é o que você vai usar aí, quando você tiver um pronome com função de objeto que se refere a nós, ok? O próximo é a palavra you, né, que se refere a vocês, né? Escreve da mesma forma. Só que a tradução dela é essa aqui, ó. Lhes, a vocês ou vocês, certo? Então, esse you tem este significado e corresponde ao you, né? Com função de sujeito, ok? E o último, o pronome com função de objeto que se refere a eles ou elas é a palavra them. 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 O que significa o them? Lhes, os, as. Lembrando que esse them, ele pode substituir o quê? Coisas, pessoas e animais, certo? Como está falando deles, delas, não é? Então, eu vou substituir também coisas, objetos, animais e também pessoas. Então, nesse caso aí, right? Então, quais são os pronomes com função de objeto no plural? Aqui estão, ó. As, you, e them. Então, esses são os pronomes com função de object pronouns, na forma do plural, ok? Então, vamos exercitar um pouquinho aqui junto comigo, para vocês ficarem bem afiados aí nessa substituição. Então, estamos agora com o plural. Quais são os pronomes com função de objeto no plural? Esses três aqui, ó. As, you, them. E a minha frase é o seguinte: Here are my friends. Here are my friends. Aqui estão os meus friends, os meus amigos. I love to play with. Eu amo, eu adoro brincar com eles, né?
Como é que seria esse eles aqui com os object pronouns? Seria o as? Seria o you? Ou seria o them, né? Que substitui o my friends. Eu adoro, I love. Eu amo, adoro brincar com eles. Então, lembrando que esse eles tem função de objeto. Então, é um desses aqui que eu vou utilizar, não é? Vamos ver qual é? Então, quem respondeu them acertou. I love to play with them. Eu amo, adoro brincar com eles. Então, esse eles é essa palavra aqui, tá? Them, porque tem função de objeto, né? Onde é que fica, né, esse object pronouns? Eles sempre aparecem logo depois do verbo principal, né? Olha aqui, to play, né? Eu gosto de brincar com eles. Vamos ver mais um? Próximo aqui diz o seguinte: we are here to help. We are here to help. We está em destaque ali, ó. Nós estamos aqui para ajudar. Count on, conte com, né? Conte conosco. Então, conte com a gente. Como que seria esse conte conosco aí? Esse conosco, qual é a palavra aqui? Us, you ou them? Então, é um pronome com função de objeto, não é? Então, qual seria esse conosco aí? Vamos ver aqui a resposta. Count on us. Conte conosco. Então, esse as aqui é o nosso pronome com função de objeto, ok? Vamos ver mais um. Children, come here. I have some gifts for children, crianças, venham aqui, come here. I have some gifts. Eu tenho alguns presentes para vocês, não é? Qual seria esse vocês? Então, eu tenho as, you e o them. Qual seria desses três, né? Que tem função de objeto que eu ia substituir a palavra children, né? Eu tenho alguns presentes para vocês. Olha aqui, ó. Quem é o sujeito? Eu tenho. Então, eu que vou dar esse presente para vocês. Então, esse vocês aqui no final é a função de objeto. Vamos ver aqui a nossa resposta. Ok, I have some gifts for you. Eu tenho alguns presentes para vocês. Então, esse vocês em inglês é a palavra you, certo? Que é a mesma palavra que é igual ao pronome com função de sujeito, né? Mas lembrem-se, a gente está falando de object pronouns e ele tem uma posição na frase. A posição dele é sempre logo depois do verbo, né? Ou após o verbo. Como, por exemplo, aqui, ó. To play, que é o verbo jogar. Okay? Count. Count, conte. Conte conosco, né? Então, este é o verbo principal. I have. Eu tenho, né? Alguns presentes para vocês. Então, este é o verbo principal. E o you vai aparecer logo depois dele, né? Ou lá no finalzinho. Assim como as, assim como o them. Então, lembre-se, a gente está falando de pronomes. Mas os pronomes com função de objeto, né? Tem função de objeto direto ou objeto indireto. Então, a posição deles é sempre depois do verbo, right? Então, nós vimos aqui os pronomes, né? Tanto do singular quanto do plural. E agora eu quero exercitar com vocês, através de um texto, para que a gente vá completando os espaços utilizando estes object pronouns. Acompanhem comigo. Então, ali você tem um comando em inglês, né? A gente já colocou para vocês irem treinando, né? Para se acostumando com esses comandos em inglês, right? E ali diz o seguinte: fill in the gaps. Gaps é a palavra espaços, né? Fill é preencher. Fill in the gaps. Então, anotem esses comandos que é interessante você já sabê-los, certo? Fill in the gaps. Complete os espaços, né? With the correct. Olha aí, palavra correct já aparece com português, não é? Cognato, isso mesmo. Correto. Com o quê? Object pronoun, né? Com o object pronoun correto. Com o pronome com função de objeto correto. Below. A palavra below é abaixo. Então, abaixo tem uma listinha ali, tá? Continuando o comando, ele diz o seguinte:
You may use, né? Você deve usar some of the pronouns, alguns desses pronomes, more than once. More than once. Você deve utilizar algum desses pronomes, essa listinha ali embaixo, mais de uma vez. A palavra once é mais de uma vez. Então, você vai perceber que no texto tem mais espaços do que essas palavras aí, ou seja, algumas delas vão se repetir. Quais são as que você vai utilizar? Her, me, it, them e him. Então, esses são os pronomes com função de objeto que você vai utilizar e eles podem aparecer mais de uma vez, ok? Vamos então ver o nosso texto. Então, o nosso texto diz o seguinte, né? Eu tenho um tema que é An Exciting Film. Um filme muito legal, né? Muito interessante. I saw a good film yesterday. Olha aí, gente, o verbo, né, está no passado, que é o verbo see, no passado. Eu vi quando? Esse filme? Ontem. Então, o verbo tem que estar concordando com o passado, né? Eu vi. Eu vi um filme muito legal ontem, muito bom. Yesterday. It was about, ele era sobre o quê? A man called Sam. Era sobre um homem chamado Sam, who made, né? Olha aí novamente o verbo no passado. Ele fez uma magic potion. E aí, o que é magic potion? O que vocês acham? Tá parecido com o português, né? Ele fez uma poção mágica. Magic potion. When he gave to a girl, she became invisible. Quando ele deu alguma coisa to a girl, para uma garota, ela tornou-se, became invisible. Então, e aí, nós temos já o nosso primeiro espaço. Qual que eu vou utilizar aí? Quando ele deu o quê para essa garota? A magic potion, não foi? Então, qual é o pronome, né, com função de objeto eu vou utilizar aí? Quando ele deu it, não é? Quando ele deu a poção mágica para ela, ela ficou invisível. No one could see. Ninguém conseguia ver quem? A garota, não é verdade? Porque ela ficou invisível. Qual será o nosso pronome aí que eu vou substituir a garota? No one could see her, né? Que é ela. This girl used the magic to help people. Ela usou a magia, né, para ajudar as pessoas. She helped the police to catch a robber. Ela ajudou a polícia a pegar um ladrão, né? She trapped in his house. Ela prendeu ele, no caso quem? O ladrão, não foi? Então, qual seria o nosso pronome aqui? She trapped him, ok? Que é ele, não é? In his house, na casa dele. She helped children by rescuing from danger. Ela ajudou algumas crianças resgatando elas do perigo, né? Então, mas como é que seria esse resgatando elas? Qual seria o nosso pronome aí com função de objeto? She helped children by rescuing them from the danger, do perigo. Continuando o nosso texto. When Sam gave the potion to a boy, quando Sam deu essa poção para um garoto, he was made invisible too. Ele também ficou invisível. And no one could see, ninguém conseguia vê-lo. Então, como é que é esse vê-lo? Him, ok? He used the magic to help his friend at school. Ele usou para ajudar os amigos. He gave the answers to a test. Ele deu resposta, né, de um teste para eles. Como é que é esse eles? É o them. And the teacher gave all top marks. Deu a todos eles, né, notas muito boas. In the end, he was caught and the teacher punished them, ok? Ela puniu eles, né? Certo? The film was not true, of course, but I like it. Eu gostei do filme, não é? Que é o It. Because it made, ele me fez rir bastante.
He made me laugh. Right? Então, vocês puderam acompanhar aí o nosso texto, né? Fazendo as substituições a respeito dos objective pronouns. Então, vocês puderam acompanhar aí a nossa aula sobre objective pronouns.